Muito bem, estamos chegando, iniciando uma semana, são 12 horas, agora estamos cravando 30 minutos em Belo Horizonte. Para você que está nos acompanhando agora na hora do almoço, muito boa tarde, obrigado pela sua companhia. Para você que está à noite, tudo correndo bem, andando bem a grade, nós estamos batendo em 22h30, 30 e pouquinho. Muito obrigado a você também que está conosco à noite, e é muita gente conosco à noite. E você pela madrugada, você que está sem sono, você que é sempre a nossa companhia também durante a madrugada, grande abraço para você, um excelente dia para você pela frente. Olha, a semana começa, e começa uma semana que finaliza todo tipo de treinamento, de preparativos, aquilo em termos de pré-temporada para início de competições. Finaliza entre aspas, porque tem equipe que vai continuar. E veja bem, nós vamos ter já o início das nossas competições oficiais a partir desta quinta-feira. O América inicia na Primeira Liga, a Sul Minas Rio, jogando na Independência contra o Ceará. A América entra contra o Ceará quinta-feira. Eu não vou aqui ficar chamando a torcida do América, porque eu sei que na hora que falar público pagante, vai ficar em torno de 1.000 e poucos, 1.200, 1.500. Esse é o público pagante do América. Era assim na Série A, esse público pagante. Agora, na Série B, a situação vai ser muito pior. Mas é uma competição diferente, o América tem todas as condições. Eu, se sou o torcedor do América, eu iria quinta-feira lá para ver esse jogo contra o Ceará e ver esse time que está sendo montado pelo Enderson Moreira e pelo Ricardo Drubski, que eu particularmente não acredito, mas para ver esse time. Campeonato Mineiro, que eu reputo importantíssimo, fundamental. Eu acho os campeonatos regionais sensacionais e que não devem acabar. Vocês podem fazer tudo para melhorar o campeonato regional. Acabar nunca, nunca. E o Campeonato Mineiro, ele tem sido sempre muito bom. Nos últimos anos, ele tem sido muito bom. Ele tem decidido na última rodada, no último jogo de cada equipe, quem vai ser o campeão e quem vai cair. Assim tem sido o Campeonato Mineiro. Muita gente reclama, talvez eu faça parte de um grupo de minoria que defende o Campeonato Mineiro. Mas eu vou defender sempre. Eu vou defender sempre os campeonatos regionais, vou defender sempre o Campeonato Mineiro. Sempre. O Campeonato Mineiro precisa ser valorizado. E os clubes precisam trabalhar em prol disso. Claro que a gente vai ver, para Atlético Cruzeiro principalmente, o que é melhor para o Atlético Cruzeiro dentro do Campeonato Mineiro. Porque são equipes caras, são equipes que os treinadores têm problemas muito maiores do que eles apresentam para o campeonato regional. E aí você tem que ver como é que Atlético e Cruzeiro participam desse Campeonato Mineiro. Acho até mesmo que a TV, que paga bem pela competição, não tem que fazer nenhuma exigência a Atlético e Cruzeiro. Porque Atlético e Cruzeiro precisam. Vocês sabem que eu não estou colocando o América no meio, porque não tem como colocar o América no meio. O América hoje está nivelado no Campeonato Mineiro às outras equipes. As outras equipes que disputam o Campeonato Mineiro, tecnicamente e fora das quatro linhas. O América não tem como exigir nada. Nada. O América não tem como exigir nada. O América tem patrimônio, isso é indiscutível. Mas também não sabe o que faz com ele. Mas o América, eu vou deixar de lado. O América vai ter que disputar o Campeonato Mineiro junto com o Caldense, América de Teoflotone, no mesmo nível. Ou eu estou falando alguma mentira? Se você pegar o time do América de Teoflotone ou do Democrata de Governador Valadares, o Democrata que vai jogar com o América na segunda-feira aí pelo Campeonato Mineiro, você não sabe escalar o Democrata como você não sabe escalar o América.
Você não conhece ninguém do América. Você não conhece ninguém, nem o técnico, nem o diretor de futebol você conhece. Como técnico e diretor de futebol. Você conhece as pessoas, que são maravilhosas. Mas o Henderson, como treinador de futebol, ainda não disse nada. E o Ricardo Drubsky era treinador, virou diretor de futebol. Como diretor de futebol, está começando agora. Tomara que ele tenha um bom trabalho. Agora, pelo que eu estou vendo, essa baciada que está aparecendo aí, eu não sei não. A Chapecoense contratou perto de 23 jogadores, mas só na tragédia ela perdeu 19. Perdeu 19. Ela contratou 23. Jogou com o Palmeiras e empatou. A gente já viu o esqueleto do time. Mas lá tem um treinador chamado Wagner Benazzi, que Mancini. disputa... Hã? Wagner Mancini. Mancini, Benazzi. Mas tem o Benazzi também, não tem? Eu que troquei as bolas tem. aqui. Wagner Mancini, que para Cruzeiro e Atlético eu não gosto. Eu já critiquei. Mas já esteve no Cruzeiro e no Atlético. Já esteve. É treinador de ponta. É treinador de ponta que eu falo. É da prateleira de cima. Prateleira de cima. Tá lá, é da prateleira de cima. O América tem Anderson Moreira e já contratou 14 jogadores. 14 jogadores. Então, o Campeonato Mineiro vai começar para o América na segunda com o Democrata, mas o América joga antes pela Liga, Primeira Liga, torneio Sul Minas Rio. Joga com o Democrata de Valadares, lá em Valadares, e joga aqui contra o Ceará pela Sul Minas Rio na quinta-feira. O que eu quero dizer é o seguinte, se Atlético e Cruzeiro, Mano Menezes resolver, ou o Roger Machado resolver, falar assim, nós vamos entrar no Campeonato Mineiro nessa primeira etapa com o nosso time alternativo ou reserva. Alguém tem alguma dúvida que os dois vão classificar? Alguém aí tem alguma dúvida que os dois vão classificar? Se eles resolverem isso, se o Roger falar assim, presidente Daniel, gente, eu é que estou falando, hein? Eu não ouvi o Roger falar isso hora nenhuma, não ouvi a diretoria do Atlético falar isso hora nenhuma, nem ouvi o Mano, nem a diretoria do Cruzeiro, não ouvi isso hora nenhuma. Esse é um raciocínio só meu, meu. Mas se o Roger chegar perto do Daniel e falar, Daniel, Maluf, eu resolvi com a minha comissão técnica aqui, a gente vai continuar treinando esse time como pré-temporada e fazendo amistosos contra equipes mais fracas, que é assim que faz, contra equipes mais fracas, fazendo amistosos na Cidade do Galo, mais fracas, até o início da Libertadores. Então nós vamos colocar o time da Florida Cup para disputar o Campeonato Mineiro. Se o Atlético passar e for decidir, a gente pode repensar para decidir com o time titular. Se houver essa conversa, gente, isso é um pensamento meu, estou repetindo. O Atlético não falou isso hora nenhuma, muito menos o Roger. Eu acho que eles estão cobertos de razão. Certíssimo. E não há nenhuma desvalorização da competição. Nenhuma desvalorização. O Atlético pegou o time dele alternativo, nem era alternativo, pegou os juniores, enxertado de 3 jogadores reservas, e mandou para Miami, para os Estados Unidos, para representar. O Cruzeiro tem um time alternativo fortíssimo, o Atlético também, que podem disputar o Campeonato Mineiro. Se isso acontecer, não é para ninguém reclamar. Não é para ninguém reclamar. Ah, estão desvalorizando a competição. Não estão. O Atlético, principalmente, porque o Atlético, no dia 8 de março, ele entra na Libertadores. Ele precisa ter o time no dia 8 de março do jeito que o Roger quer, sem nenhum risco. Se isso acontecer, eu peço aos meus colegas de imprensa, porque eu posso estar pensando sozinho, mas que pensem nisso para não jogar para baixo a competição, que é importante, que é o Campeonato Mineiro. Vamos prestigiar a nossa competição, vamos prestigiar o nosso Campeonato Mineiro. O negócio de volante no Atlético é muito chato, agora esquentou de novo, o Elias pode chegar aí na semana que vem. Eu acho que a política do presidente também é uma opinião minha. Maluf não me falou, o presidente não me falou, ninguém me falou isso não. É minha opinião, é minha. Como o Atlético estreia no dia 8 de março, o Atlético precisa de 2 volantes. Só que o Roger está trabalhando com 2 volantes. Então, teoricamente, o Atlético precisaria de 1.
para jogar com o Rafael Carioca. Teoricamente. Na prática, ele precisa dos dois. Ele perdeu 2 volantes. Dos dois. Mas eu acho que o presidente está trabalhando com o Maluf da seguinte maneira. Maluf, o mercado europeu interno fecha dia 30, semana que vem, segunda-feira. O mercado europeu interno fecha dia 30. 30 interno, acabou. Não tem mais transação interna. Transação interna. A China já esfriou com Elias, por exemplo. Já tirou o time de campo. Fechando dia 30, o Elias está lá. O futebol português não vendeu para ninguém, dentro da Europa e para ninguém. O que vai acontecer? Ou eles ficam com ele não querendo e ele não julgando, ou eles vão abrir um pouco. Eles vão ser mais maleáveis, mais negociáveis. Eu raciocino assim. Ele está empurrando com a barriga para na hora que bater uma... Fechou o mercado europeu internamente, pronto, atacamos de novo. Atacamos de novo, porque aí o homem está lá um pouco mais desvalorizado. É o meu raciocínio. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. O Cruzeiro está com um time fechado, um elenco fechado. Se aparecer uma coisa extraordinária, o Mano fez uma declaração que eu estou absolutamente com ele. Ele disse que o Dedé é como se fosse uma contratação. O Mike é como se fosse uma contratação. E o elenco do Cruzeiro é muito bom. É muito bom. Então vamos aguardar. Se Atlético e Cruzeiro entrarem com time principal no Campeonato Mineiro, vou bater palma. Maravilha. Aquilo, tudo que eu falei lá atrás é um raciocínio meu, só meu. Mas vamos valorizar a competição, vamos valorizar o Campeonato Mineiro. Quarta-feira, você que está em Belo Horizonte, se você for ao Rio de Janeiro, tiver a condição, vá ao Rio. Prestigiar esse jogo Brasil e Colômbia. A Colômbia deu uma demonstração para nós, para o mundo inteiro, de uma solidariedade que eu nunca vi na vida. Nunca vi na vida. O estádio em Medellín, ele lotou 2 ou 3 vezes sem ter jogo. Sem ter jogo. E as ruas de Medellín tomadas, sem ter jogo. Nós vamos ter um Brasil e Colômbia com as seleções do jeito que elas podem ser convocadas. A brasileira pelo Tite e a colombiana. Não tem jogador de fora da Colômbia, na Colômbia, e nem de fora do Brasil no Brasil, porque não é uma data FIFA. Mas é um jogo que o brasileiro tem que dar a sua resposta, tem que lotar o Engenhão para mostrar para os colombianos a nossa gratidão. Já pensou a Colômbia entrar em campo contra o Brasil, estádio vazio? Eu vou morrer de vergonha. Eu vou morrer de vergonha. Eu vou morrer de vergonha. Mas como o brasileiro é muito tranquilo e não liga para muita coisa, eu não duvido. Não duvido mesmo. Então vamos falar sobre tudo isso, muito mais, tem muita coisa para a gente falar aqui. Vem aí o Campeonato Mineiro e vamos prestigiar o Campeonato Mineiro. Nós vamos no intervalo, antes o doutor Maurílio vai também dar a sua opinião. Vamos lá, doutor. Um abraço, minha gente. Olha, 3 paralelos. Primeiro, lamentavelmente, na última quinta-feira, do Carlos Alberto, perdemos esse mesmo. O nosso amigo Carlos Alberto Silva. Nosso amigo. Na sexta, né, Paulo? Foi de sexta para sábado. Né? E a questão é que ele botou seu nome internacionalmente falando, ele foi técnico de seleção brasileira. Ele foi o único cartola que eu comecei, que eu vi no futebol, que começa como cartola e termina como técnico. Ele começou como um cartola, porque tinha até condição. Estudou, trabalhou, era um tanto quanto turrão também, porque era bravo, muita gente, mas todo mundo que se aproximou dele gosta dele. E ele passou assim de uma maneira que até inesperada, apesar de que ultimamente ele tinha saído do noticiário. O Carlos Alberto Silva, não preciso nem dizer aqui, a biografia dele é muito rica, e ele só não foi técnico da seleção brasileira naquela Copa
que o Filipão tomou conta, porque ele ficou do lado do Nabi Chebi. E o Nabi brigou com o Ricardo Teixeira. Aí Nabi Abichedi, que era vice-presidente ele era da CBF. fiel ao Nabi. O Nabi brigou politicamente, ele ficou nisso. Então, eu mando aqui os pêsames para a família, que eu conheci, aqui fora do Brasil, e a gente sabe que Deus faz o que é preciso. Em contraposição, aconteceu na véspera do falecimento dele o 84º aniversário do Afonso Celso Raso. Recebi os amigos na casa dele, uma legião americana, lá tem até uma espécie de museu que tem na casa dele. Tem a primeira ata do América, ele que já foi presidente, é colega nosso, e recebeu muita gente que, por destino, afinal de contas, o pessoal que estava lá, na festa dele, no outro dia estava no enterro do Carlos Alberto Silva. Piazza, o Procópio, Amarelinho, Dr. Simar. E o Afonso tem lá na casa dele um verdadeiro museu. Tem a ata da Fundação do América que alguém comprou e deu para ele. Jornais. E ele pretende fazer uma exposição do América. Essa é a parte que a gente tem que registrar socialmente. Agora, sobre o futebol mineiro aí, eu também acho que nós temos que valorizar o Campeonato Mineiro. É o que nós temos e todo mundo tem que passar por ele mesmo, porque tudo quanto é tentativa aí de torpedear o campeonato acaba dando em nada e voltamos à mesma coisa. Basta dizer que, através da Federação Mineira, o nosso presidente aqui já é até membro da FIFA. Foi até convidado. Isso aí é a política que rola nos bastidores, naturalmente. Tem uma turma que sai um, entra outro, mas é a mesma turma que manda. Agora, previsão é só na hora do jogo. Eu estou vendo aí, Mano, realmente há uma onda de otimismo. Parece que o Cruzeiro fez umas contratações pontuais e tem um elenco graduado. O que se ressaltou agora do técnico do Atlético, no técnico do Atlético, é o trabalho. Diz que ele trabalha, ele puxa, ele grita, ele participa. E quanto ao América, eu sou otimista. Sinceramente, apesar da baciada de jogador que chegou aí, da pouca prática, teoricamente, do técnico e do Grubes como diretor-geral de futebol, o ano passado nós falamos a mesma coisa aqui. A América esse ano aí, né, o time foi campeão mineiro, subiu para a primeira divisão. Depois caiu, obviamente, porque tem um sobe e desce. Então eu sou otimista, penso lá e acho que tem que haver um otimismo geral para que se tenha um campeonato mais concorrido. Porque se o América for disputar com Caldense, com Vila Nova, por exemplo, está com a torcida do Vila está entusiasmada também. Por isso que a gente tem que valorizar aquilo que a gente come todo dia aqui, o feijão com arroz. E no mais, um assunto nacional, e que não é exclusividade, foi o gato que arrumaram na Copa São Paulo. Negócio impressionante. Gato já existe desde quando eu jogava na Valha, mas esse foi um gatão. O time paulista de Jundiaí... Eu não vi a notícia. O Paulista de Jundiaí está na final com o Corinthians. O Corinthians é finalista. Com um cara de 50 anos. O cara tem uma diferença de 5 anos. E tem 3 nomes também. Aí tá uma bomba na mão da... Aí o Batatais pode entrar, né, Maurício? Batatais recorreu. Mas eles não sabem, é aquela história, se houve má fé do cara... Não, má fé claro que houve, velho. O cara já entra com má fé, ué. Não, às vezes... O cara entra com documento falso, com tudo falso, já entra com má fé, ué. Entra com o documento de outra pessoa. A questão é que, às vezes, o cara ilude o cidadão que tinha idade de menor e não é, já é maior. E a questão é que isso existe, todo mundo sabe. Vanderlei Luxemburgo foi gato, ele falou comigo. Falou que foi ele destacava, porque tinha uma diferença de 3, 4 anos e ia muito nas categorias de baixo. E a Copa de São Paulo esse ano inchou com o dinheiro das prefeituras, repercutiu, até porque preencheu o calendário, e aí agora está essa bomba aí. Parece que vai entrar o Batatais diante de uma decisão de tapetão, porque foi o assunto nacional que ocupou o espaço.
Tá aí o doutor Maurício, parece não. A bomba estourou e é verdade, tem que entrar. Senão desmoraliza, acaba a Copa. Desmoraliza, acaba a Copa. Tem que entrar e ponto final. Eu quero dar os parabéns ao presidente Gilvan pela escolha do diretor de futebol. É Klaus o nome dele? Klaus. Eu disse aqui, vocês são testemunha, eu disse aqui quando da contratação do Tinga. Eu disse, Gilvan, você não precisa sair, não ir lá para fora buscar diretor, não. O seu diretor está aí dentro. Pode ser até o Tinga. Pode ser até o Tinga. Eu não havia nem pensado no Klaus. Havia pensado no Tinga. Mas o Gilvan deu uma solução caseira e ele vai fazer desse Klaus, que o garoto, entre aspas, é inteligente, um outro Alexandre Matos. Porque o Alexandre Matos só é o que é graças ao Gilvan. Mais nada. Graças ao Gilvan. Mais nada. E o dinheiro que o Gilvan botou no bolso dele para ir fazer as transações. O Gilvan conversava no telefone, acertava tudo, botava o dinheiro no bolso, mas vai lá fechar. Vai lá fechar, igual o presidente do Palmeiras faz. Vai lá fechar. Então, parabéns ao Gilvan. E fica aqui também os meus sentimentos, um abraço à família do meu amigo, porque ele era meu amigo, Carlos Alberto Silva. Já tivemos várias discussões, mas ele era meu amigo. Gente da melhor qualidade. Eu nunca gostei de Olimpíada, trabalhar em Olimpíada. Nunca. Em todas as rádios que eu passei, eu fazia tudo para sair fora de Olimpíada. Não gostava de trabalhar. Não é da competição. Trabalhar em Olimpíada, eu nunca gostei. Mas o único pré-olímpico que eu fiz na minha vida, o único foi com o Carlos Alberto Silva. Na Bolívia. Na Bolívia. Ele deu um tapa na orelha do Bebeto. Na orelha, eu dei um soco na cara do Bebeto. Eu estava na porta do vestiário. Ele negou, o Bebeto saiu igual. Negou veementemente lá, mas depois falou com a gente que foi meu. O Bebeto, eu estava na porta do vestiário. A porta do vestiário abriu assim com o Bebeto caindo de costa. Lá atrás, eu estava lá trabalhando. E estava eu, Roberto Marques e Valdir de Castro. E o Carlos Alberto Silva, o chefe da delegação era Nabi Abichedi. Que dias antes, o pai do Nabi faleceu. Nós estávamos em Santa Cruz de La Serra. O pai do Nabi faleceu, ele veio ao Brasil, participou do enterro e voltou para a Bolívia. E 2 dias antes desse jogo, 2 ou 3 dias antes desse jogo, não da decisão, de um jogo importante em Santa Cruz de La Serra, não me lembro o adversário, o Carlos Alberto expulsou o Paulo Vitor. Ele expulsou o Paulo Vitor da delegação. Na madrugada, numa madrugada, ele expulsou o Paulo Vitor, estava fazendo onda. Ele expulsou o Paulo Vitor, mandou ele embora, mandou de volta. Los Torribos, mandou Los Torribos era o hotel. Era o hotel de chalés. Então, ele expulsou o Paulo Vitor e aí entrou o Zé Carlos, goleiro do Flamengo. Então, nosso Carlos Alberto está descansando, torcendo por todos nós aqui, a família dele. Tenho certeza absoluta que o Carlos Alberto deixa uma história maravilhosa na vida dele. Nós vamos ao intervalo e a gente volta já já. Tchau. Saúde, suco é alegria, saladas, você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor.
é a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial, a confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Piazza. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela. O Zé Carlos que vira o jogo para descer. De primeira para Alex. Rolou para Dejinho. Abre na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou. Acabou que é Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, nós estamos de volta com o seu programa, que é o BH Esportes. O seu programa de todos os dias, porque ele está com as reprises todos os dias lá. Muito obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Bom, deixa eu conversar com os meus companheiros. A América vai jogar quinta-feira, depois a gente fala um pouquinho da América. Vamos iniciar o papo. Eu vou chamar o Flávio Carvalho para iniciar com o Cruzeiro. Enquanto isso, o Thales, o Flávio vai aparecendo aos pouquinhos, o Thales vai rodando o VT do treino contra o Araxá, onde o Cruzeiro fez 3-0, também se preparando para as competições. E o Cruzeiro que efetivou o seu diretor de futebol, e o Cruzeiro que tem um time fechado aí, e o Mano Menezes arrumando a casa. Eu ainda não sei o time que o Mano Menezes vai colocar em campo. Você sabe, Flávio? Um abraço, Afonso, um abraço para o Zalém, para o nosso Lucas, para o Maurílio, para o nosso telespectador. O time que treinou ontem, Afonso, ele não colocou o Hudson, que veio de São Paulo, não colocou o Caicedo e não colocou o Thiago Neves, né? Ele manteve o time, praticamente, que terminou a temporada do ano passado. Apenas o Diogo Barbosa treinou na lateral esquerda, né? Então, dá a entender que ele vai aos poucos colocando aí o Caicedo, colocar o Hudson no time, colocar o Thiago Neves. O Rafinha entrou como titular. O Rafinha também entrou como titular. Ou seja, é a base do ano passado, né? Apenas com o Diogo Barbosa. Então, a gente tem que esperar para ver, até também, porque o Thiago Neves quer jogar dia 29 contra o Vila Nova. Mas depende ainda da regularização dele, que a documentação chegue. Isso aí hoje é muito rápido. O Cruzeiro dessa semana deve resolver a situação, assim como do Caicedo, assim também como a do Hudson. O Cruzeiro teria o time todo para a estreia contra o Vila Nova, domingo, às 4 horas, domingo 5 horas ainda, desculpe, 5 horas no Mineirão. Jogo que o mando de campo é do Vila Nova. Agora, contratação, a gente tem que esquecer, o presidente já falou, o time do Cruzeirense que está aí, certo? O Moreno está treinando no Grêmio lá em Porto Alegre. A menos que apareça uma coisa assim de ocasião, né? Só se aparecer aí uma coisa extraordinária e que esteja dentro da condição que o Cruzeiro possa pagar. Agora, você falou bem, Afonso, né? O Cruzeiro oficializou o novo diretor de futebol. Agora, a gente sabe que no Cruzeiro, o presidente... Como é que é o nome dele mesmo? Kraus? O Kraus. Kraus? É o Kraus. K-R-A-U-S. Com L. Com L. Kraus, desculpe. E aí, o que acontece? O Afonso foi bem feio aí, falou que o presidente do Cruzeiro que trabalha o dia inteiro, trabalha de noite, está na toca o tempo todo, conversa com todo mundo e tem que passar pela mão dele. Ele é que define. Aí manda lá o diretor contratar. Ele fez isso com o Alexandre Matos. Né? O Alexandre Matos, mas ó, aqui, eu que sei. Vai lá e busca. Senão... Ele quer assinar no cheque. Claro. Não tem essa história de igual ele fez com o Cláudio e o Thiago Neves. Então não tem essa história de que diretor manda, que diretor... O técnico indica, certo? O caso, por exemplo, do Hudson, do São Paulo, o Mano indicou, falou, gostaria de trabalhar com ele, certo? O presidente trabalhou por trás dos panos e trouxe o jogador que o Mano pediu. O Thiago Neves estava sendo conversado desde o ano passado, né?
E aí o Mano aprovou, o Cruzeiro foi lá e contratou. Ou seja, o Cruzeiro contratou esse ano jogadores pontuais. Jogadores, é um lateral esquerdo que precisava, mais um jogador pro meio, trouxe o Thiago Neves e trouxe mais um zagueiro. E liberou o zagueiro Bruno Rodrigues, né, que para muitos aí ainda poderia continuar no Cruzeiro. Agora, a gente tem que esperar o que vai acontecer a partir de agora. Eu acredito, sinceramente, né, porque a gente fala assim, não, jogador chega, por enquanto é contratação, reforço é depois que joga. É depois que a gente vem entrar em campo e jogando. Né? Apesar de que o time que terminou o ano passado, para mim, bem treinado, é um time que briga na cabeça esse ano pelo Campeonato Brasileiro. Sem os reforços, com os reforços sendo pontuais da maneira que a gente espera, o Cruzeiro vai crescer muito para brigar esse ano. Agora eu queria falar só uma coisinha rapidinho a respeito do meu amigo Carlos Alberto Silva. Eu tive o privilégio de cobrir Cruzeiro, cobrir Atlético, né, de ser amigo dele, de ir na casa dele. Né? Ele é quase conterrâneo meu, porque eu nasci numa cidade chamada Liberdade. Ele nasceu numa cidade chamada Bom Jardim de Minas, que fica a 20 quilômetros de distância uma da outra. Né? E a gente falava muito a respeito da nossa terra, da nossa cidade. Eu convivi com a família do Carlos Alberto Silva, com a esposa do Carlos Alberto Silva. A gente tinha muita amizade. Né? Então, a gente lamenta muito, né, essa perda do Carlos Alberto Silva, sem dúvida alguma, que vai deixar aí um espaço muito grande no futebol. O Carlos Alberto foi tudo. Foi técnico de seleção brasileira, foi medalha de prata nas Olimpíadas, foi campeão brasileiro com o Guarani, começou na Caldense como técnico, né, Maurício? Caldense, Exabe, ele passou pelo Exabe. Mas aí foi pro Guarani de Campinas, onde tinha Zenon, tinha Careca, tinha aquele time que foi campeão brasileiro com ele. E a partir dali, o Carlos Alberto se tornou um cidadão do mundo, trabalhou no futebol português, trabalhou na Europa, enfim. A gente lamenta muito e eu estive, inclusive, lá no velório do Carlos Alberto Silva, né, cumprimentando toda a família, e a gente lamenta, sem dúvida alguma, uma perda muito grande para o nosso futebol. Matusalém, chefe Matusalém, só concluindo aqui, se eu não me engano, e eu acho que eu não vou me enganar, na vinda do Tite para o Atlético, o presidente era o Ricardo Guimarães. E o diretor de futebol era o Carlos Alberto Silva. Ele foi diretor do Atlético. Era o Carlos Alberto Silva. Eu me lembro da transação feita no apartamento do presidente Ricardo Guimarães, do Belvedere. Na noite que foi concretizada a coisa, eu estava lá. Estava lá acompanhando o Tite, o Carlos Alberto e o presidente Ricardo Guimarães. Tanto isso é verdade que o Tite, quando foi ungido agora a técnico da seleção brasileira, ele agradeceu de viva voz ao Carlos Alberto e ao Procópio. Isso, exato. Ele levou os dois para o Mineirão para ver o jogo da Brasil e Argentina. Chefe, tudo bem, chefe? Tudo bem, Afonso, os amigos aqui da bancada aqui. Afonso, mas eu quero começar meu comentário aqui hoje, como eu encerrei na segunda-feira passada, porque o nosso tempo foi escasso. Quando eu comecei a falar do Mano Menezes aqui já no final do programa, né? O senhor me interrompeu por várias vezes. Não, não te interrompi, não. Não me permitiu chegar à minha conclusão, né? Então eu quero explicar agora, e até fazendo uma pequena comparação do elenco do Cruzeiro com o elenco do Cruzeiro agora. Quando eu falo a respeito do Mano Menezes, eu não questiono hoje a sua competência de trabalho, não questiono a sua habilidade para poder administrar as estrelas do Cruzeiro, não questiono a sua conduta, a sua forma de trabalhar. Quando eu questiono o Mano Menezes hoje, eu questiono ele na responsabilidade que ele tem hoje, diante da torcida do Cruzeiro e o Cruzeiro como instituição, com tudo que ele tem, agora de chegar e colher a cereja do bolo que ele plantou. Começou a plantar nos últimos 6 meses do ano, no ano subsequente mais 4 meses de trabalho, aproximadamente 5 meses, e agora ele tem uma pré-temporada, ele tem agora um elenco que ele escolheu e indicou os jogadores, ficou com os jogadores que ele quis ficar no elenco, e agora é hora da gente cobrar dele, não como aquele camarada que vem poder apagar incêndio, não. Agora ele tem que ser campeão. Diferença. Agora tem que ser campeão. Não, ele tem a obrigação. Você falou. Eu falei. Eu estou cobrando. Ele tem a obrigação de chegar agora e de colher os frutos, porque a competência dele. Mas tem que combinar com o Roger, tem que combinar com o Anderson. Do Roger eu vou falar daqui a pouco. Tem que combinar com os outros. Não, do Roger eu vou falar daqui a pouco. Não, para ele ser campeão tem que combinar com os outros. Ele tem que fazer um bom trabalho e ser melhor do que os outros. Porque o elenco que o Cruzeiro tem hoje é muito bom. E por falar, na comparação que eu ia fazer, se você hoje pegar o Cruzeiro e o Atlético, posição, o que eu falava aqui anteriormente, que o Atlético saía na frente, esse ano o Cruzeiro sai na frente. Entendeu? Você pegar posição, do goleiro... Essa máxima sua de comparar jogador,
A gente tem que ver na prática. Não dá para falar Não. isso. Eu falei. Mas eu O falei, cara, o Maurílio. cara é o Maurílio. cobra. O Ramon abre a porta. Não existe não. comparação de No futebol. O que eu tô momento é dizendo, mico. O mico. momento do Atlético nos últimos 2 anos Isso é lá foi dentro do infinitamente campo. superior ao Cruzeiro, a gente já falava isso, decantava. Tem time e tem elenco melhor. Hoje eu digo aqui, não. Hoje não, o Atlético enfraqueceu. Mas você não viu o momento até nenhum ainda? agora. O Atlético enfraqueceu, chefe? O Atlético, com o time que ele tem hoje, enfraqueceu. Para mim, O pra time mim. enfraqueceu? Para mim. Você fala porque saíram os dois volantes? Saíram 2 pessoas que para mim, nem se o Elias chegar, que estão dizendo aí nas redes sociais que ele apresenta amanhã, nem se ele chegar para mim, não substitui dentro das características que o Atlético tinha com o do Leandro Donizete. Mas Essa lembrando que o comparação é o Elias é jogador seguinte. de seleção. Ele Lembrando que o Elias é uma contratação mal feita pelo Sport 2 vezes, lá em Portugal. Eles que ele erraram não 2 foi vezes, titular, não jogou lá como titular, tá parado há não sei quanto tempo. Ah, o Elias é horroroso. Não estou falando que ele é horroroso. Não estou falando, estou porque ele não joga. E há muito tempo, entendeu? Então, se ele chegar aqui, ele tem que se explicar. O Elias tem que se explicar. Ele tem que Mas mostrar nós estamos falando do futebol. Cruzeiro, não, Tsarei. Vou deixar o Atlético. Não, eu só entrei nessa Mais parte uma aqui vez, para te concluir. interrompendo, é o seguinte. Eu acho que você tem que cobrar do técnico, é o trabalho dele. Claro, ué. É o trabalho dele. E o trabalho do Evidente, Mano é excepcional, ué. Porque agora ele está com o jogador, ele tem que dar resultado. Não, Maurílio, ele tem que diferente. trabalhar. Quando o Mano chegou aqui, nós contento. cobramos dele. Agora, o quê? se não Salvar ganhar, o Cruzeiro. entra O na Mano bala tem com o obrigação de mesmo. quê, chefe? Quando ele chegou aqui, para salvar o Cruzeiro, né? Primeiro ano, segundo ano, salvar o Cruzeiro. E ele tem culpa disso? Não. O Cruzeiro estava em uma Ele fase. não tem. Agora, ele não está aqui para salvar, não. Ele está aqui para executar o trabalho dele E- com a grande competência que ele tem. Você quer falar então que ele executou o trabalho dele nas 2 vezes que ele veio? Ele veio... Ele não, executou diferente. muito bem, tanto é ele que não tinha montou o obrigação de elenco que ele tinha. rebaixamento. O telespectador está me entendendo. Ele não montou o elenco, ele não teve tempo, ele não fez pré-temporada, agora ele fez. E com a grandiosidade e com a responsabilidade que ele tem hoje, é inadmissível, Afonso. Inadmissível. Quer perder um campeonato Aqui, mineiro aqui, hoje. ó, chefe. Estou falando uma análise Chefe. Mas só que tem dos adversário. inúmeras análise. mensagens que eu recebo aqui, ó. A sua Que eu análise. recebo aqui os torcedores cobrando. Aqui, ó, deixa eu Ninguém falar. está esperando o Cruzeiro hoje chefe. para disputar título, não. Ô, chefe, Tá a esperando sua pra ganhar. análise, É diferente. a sua análise todo mundo entendeu, a gente entendeu, todo mundo, telespectador, todo mundo das redes antissociais, já, esse pessoal todo já entendeu, esse pessoal todo já entendeu o que você quer dizer. Mas o que você está querendo dizer e o que você está falando é uma coisa, isso que é inadmissível. Porque você pode, o Maurício foi bem claro, você cobra de qualquer treinador no mundo trabalho. Isso. Você não tem condição nenhuma, nem eu, nem ninguém, de cobrar título. Não tem condição nenhuma. E se não tiver título, porque perde tem o emprego. outros disputando. Tem outros nas mesmas condições, com as mesmas características, com o mesmo elenco ou melhor, com o mesmo faturamento ou melhor, que estão disputando. Tá bom, Afonso. Então vamos você falar. está colocando o Não, torcedor não. do Cruzeiro Vamos começar. numa situação de cobrança que não existe. Vamos começar o com o torcedor Campeonato do Mineiro Cruzeiro, agora. o torcedor do Cruzeiro vai cobrar do Mano Menezes e dos jogadores, que a diretoria fez a parte, já fez. Vai cobrar do Mano e dos jogadores trabalho. Trabalho. Do trabalho vem o fruto. Vem o fruto. Agora, tem gente que trabalha muito bem e chega no mata-mata, vai pro saco. Afonso, o que eu estou dizendo, só para concluir, Lucas, rapidinho, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, preste bem atenção. Se você for perguntar hoje aqui, qual o melhor treinador hoje dentro do estado de Minas Gerais? Você não vai falar comigo que é o Roger. Ninguém aqui vai apontar o Roger. Começou a comparação do Não, não melhor. é comparação. É uma comparação. É responsabilidade. É nessa aí é que é duro. O Mano Menezes tem a responsabilidade hoje. O Cruzeiro jogou 2 anos na E prateleira. por de isso baixo. ele tem que ser campeão mineiro. Não, Afonso, o título mineiro hoje, que é um título que muita gente não gosta, mas todas as mesas redondas que eu ouvi, todos os comentaristas, todos os canais de Aí o televisão, Mano tem que rádio, ser campeão mineiro. todos falaram, o Cruzeiro sai na frente. Aqui. Aqui, Entendeu? se você falar Todos, que o Mano... unanimidade. E Ô, eu também não estou Marcelo, fora dessa unanimidade, Se você não. falar que o Mano Entendeu? tem mais bagagem do que o Roger, nós todos aqui vamos concordar. Não, ele Não é só pode ser bagagem, mais não. competente. Não é só bagagem, não. Bagagem, o nome agora. que o Mano tem O hoje, Roger aqui vai em ter Minas que hoje... mostrar no Atlético ainda o trabalho dele, que a gente não viu. Com toda essa bagagem Certo. do Mano Menezes tem que provar no Cruzeiro ainda, ué. Tem, ué. Tem, ué. O que Então, ele fez aqui? Não ganhou nada. Pois é. Salvou 2 rebaixamentos. Pois é, mas a cobrança é inevitável. Ô, gente, Eu tô aqui olha pra cobrar. Deixa eu pedir pra... Não existe comparação no futebol. Claro que não. não existe. Não eu existe comparação. Esse negócio de comparar. É não claro que existe, só tem- Aqui, só tem como é como que você comparar, vai tá demorando. comparar? Como é que você Tem que vai comparar, comparar? Como é que você vai comparar no futebol
Vitor com Rafael. Não existe comparação. Vitor nem Como é tá que você jogando. vai comparar Marcos Rocha com Mike? Não existe comparação. Como é que você vai comparar zaga de Cruzeiro com zaga de Atlético? Não existe comparação. Lateral esquerdo de Atlético com lateral esquerdo do Cruzeiro. Não tem comparação. Afonso, me desculpe, Não existe. futebol Existe é só comparação. dentro de O tempo campo. inteiro, Afonso. Dentro, não. É Faz 24 eu horas de nunca comparação. fiz comparação. Eu nunca fiz. Não, mas tem que Eu se nunca fazer, fiz ué. aqui, ó. Você só sabe que um time tá bom se o outro não Pelo tiver. amor de Deus, pelo amor de Deus. Existe comparação dentro das 4 linhas, na hora que o jogo começa, é um contra o outro ali para ver quem é que tem mais lata para vender. Só isso. E o Mike, pela entrevista que eu vi dele, parece que esse ano ele vai assumir a postura. Vai voltar a vestir uma camisa, jogador, que coisa Mas que ele eu fazia tô falando antes, aqui há muito tempo. né? Aqui. Eu tô falando há muito tempo, porque o Mike tá com outra cabeça. Outra cabeça. Outro trabalho Pé está no sendo feito chão, com ele. a certo? informação que tá Pra treinando brigar bem, esse ano, eu pra até- voltar a ser o Mike. Eu todo até mundo queria assustei, ver. quero ouvir o Lucas, até assustei na entrevista do Mike. Quando ele começou, parecia que ele estava dormindo. Falei, eu estava cutucando o rádio com o repórter, acorda ele aí, ó. Ele começou dormindo a entrevista, depois ele foi acordando. Vamos Bem, lá. Afonso, amigos. A discussão já começou quente com o Matusalém, como sempre, né, Afonso? Eu acho assim... O Matusalém está querendo que o Mano ganhe tudo. Não tô Ele é querendo, não, tô exigente, exigindo. ele é Tô exigente. exigindo. Ele é exigente, acha que a torcida tem a condição de cobrar mais, afinal, porque as circunstâncias são outras, o time tem valores. Tá que num ele momento contratou. diferente. É outra coisa. Agora, Eu acho- exigir, meu, é o trabalho. Vamos eu ouvir acho o Lucas, vamos lá. A torcida cobra, obviamente, a torcida não vai deixar de cobrar, porque quer o time sendo campeão. A torcida tem que cobrar. Claro, tá no papel dela. Mas, por exemplo, falar que o Cruzeiro tem obrigação de vencer é como se o Cruzeiro jogasse o campeonato sozinho. Mas não, tem o Atlético, tem o América, tem o Democrata, Vila Nova, tem os times que vão disputar também a Série A do Mineiro. Então, assim, se você pegar em âmbito nacional, o Cruzeiro tem a obrigação de vencer o Campeonato Brasileiro, mas tem Flamengo, tem Fluminense, tem Botafogo, Palmeiras, Santos, outros times também têm Grêmio. obrigação. A cobrança é a mesma para todo Porque mundo. nos 20 tem pelo menos 8 a 10 pretendentes. Não, Eu- 12, eu tenho 12, uma no lista brasileiro de tem pessoas 12 que me pretendentes. acompanham aqui, seguidores aqui no meu Twitter, no meu Facebook, no Instagram, entendeu, ô, Lucas? Eu falo aqui o que eu recebo da torcida. Eu estou aqui transmitindo o que a torcida não tem condição de chegar e falar, porque Ah, nós mas a temos torcida- a aqui o torcida vai microfone na falar. mão. Ô, Então Chefe, representa a parte da Eu torcida. quero falar para esse Entendeu? pessoal que persegue o chefe. Persegue, não segue? Que persegue o chefe no Facebook, no Twitter. Vocês estão todos errados. E essa mesma torcida que persegue, foi torcida que foi lá pro Barro Preto jogar pedra quando o time estava mal, certo? Vai a torcida que vai lá brigar, que vai lá pra porta-toca da Raposa e não vê o trabalho que o presidente Vamos do lá, Cruzeiro Lucas. faz. Agora, é inevitável que o Cruzeiro sai um passo a mais na frente do que ele fez ano passado. Ano passado o Cruzeiro iniciou o campeonato muito mal, tanto é que, assim, com o David, começou bem, mas a segunda fase do Mineiro foi terrível. Tanto é que ele foi demitido. No decorrer do campeonato também foi muito ruim. Inevitavelmente o Cruzeiro deverá começar um campeonato mineiro melhor do que ano passado, porque trouxe peças importantes. A manutenção do Mano Menezes é de extrema importância para o time do Cruzeiro, que, assim, é inquestionável que o Mano Menezes tem uma capacidade de gerenciamento do elenco gigantesca. Ô, Lucas, só estou interrompendo aqui. Não cometam injustiça no comentário. Quando o Campeonato Mineiro do David, o David só perdeu uma partida. O que eu falei na segunda Não, fase? então não tem como Aqui. começar melhor, não. Aqui, só- Tem que começar igual ou melhor Só- jogando. só um porque minutinho. resultado o David conseguiu no Campeonato Matusalém- Mineiro. O Matusalém ressuscitou um falecido, o David, que aliás sumiu, está sumido. Sumiu no mundo, acabou. Vamos lá. E eu acho assim que o Cruzeiro, ele, obviamente, que dá um passo à frente do que foi ano passado. Tem um técnico competente, contratou jogadores importantes como o Caicedo. Eu acho que Caicedo, se o Dedé não recuperar a tempo, acho que Caicedo vai ser titular do Cruzeiro. O Diogo Barbosa é um bom lateral esquerdo, tanto é que foi titular ontem Todos no treino. terão que ser vistos. Eu acho que o Tem time que ser do na Cruzeiro... prática lá. Ontem o time do Cruzeiro, por exemplo, o meio de campo do Cruzeiro é um meio de campo muito importante. Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Rafinha. O Rafinha estava no banco aí até ano passado. Eu, há uns 5 ou 6 anos, desde que o Henrique voltou para o Cruzeiro, eu venho falando aqui, ó, e combatido por muitos. É o jogador mais regular do Cruzeiro, é o jogador mais regular do Cruzeiro, é o jogador mais regular do Cruzeiro, é o jogador mais Ele regular do lembra Cruzeiro. muito, sabe quem, Afonso? Está na seleção, Ele vamos lembra lá. muito Maldonado, que jogou no próprio Cruzeiro. Ele era um jogador que não aparecia tanto, mas era um cara assim, completamente regular. Naquela campanha do Cruzeiro da Tríplice Coroa em 2003. Ele demonstrou assim, uma qualidade de controle de meio de campo, de controle de posse de bola, de visão de jogo impressionante. O que acontece com o Henrique hoje?
O Henrique hoje é um jogador assim, extremamente importante para o esquema tático do Cruzeiro. E eu acho sim que o Cruzeiro vai, com o elenco que tem, com a perspectiva do ano passado que o Cruzeiro fez no segundo turno do campeonato, eu acho que o Cruzeiro tem plenas condições de brigar por título brasileiro, título da Copa do Brasil, mas, obviamente, obrigação não tem obrigação. O Cruzeiro tem obrigação de fazer um bom trabalho e disputar os títulos. Ganhar, ele não tem obrigação. Ô, Lucas, só para terminar o Cruzeiro, para a gente, o Afonso vai estar no Atlético. Olha, o time que deve começar com o Vila Nova vai ser o Rafael, o Ezequiel, o Léo, o Manuel e o Diogo Barbosa. No meio campo vai ser o Henrique, o Ariel Cabral, o Robinho e o Arrascaeta. Para mim, o Arrascaeta. Na frente, o Rafael Sobis e o Alisson. É o time que terminou o ano passado. O Thiago Neves. O Thiago Neves. Eu acho que o Thiago Neves. Ele vai aos poucos. Se não entrar, chegar na combinação a tempo. Eu acho que aos poucos ele vai colocar ao time, esses jogadores que estão chegando, certo? Ele vai colocando aos poucos no time. Apesar que o Cruzeiro ontem jogou no meio de campo com Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Rafinho. O ataque ficou entre Arrascaeta e Rafael Sobis. Agora, esse time também é um ótimo time. A pergunta é o Ramon Ávila, que o Cruzeiro comprou e ainda não acabou de pagar. Inclusive, treinou ontem, fez gol. Mas não está escalado. Recebe agora o dinheiro que chegou agora da venda lá do Marinho, né? Que quita essa dívida aí, pelo que a informação que eu tenho. Quer dizer, seja uma página verdade. E aumentou um pouquinho o dinheiro. Não, e o presidente do Cruzeiro deu uma declaração de que a cobrança é indevida. Indevida, porque está dentro do prazo de pagamento ainda. Até 31 de dezembro desse ano. Está dentro do prazo de pagamento. Cobrança indevida. Aquilo que eu falei aqui, que o Huracão usou as redes sociais dele, que o time está mal, é o 28º colocado no Campeonato Argentino, e o Ávila ainda é um jogador importante lá. Então, eles quiseram fazer média com a torcida lá do Huracão. Então, isso aí, o Cruzeiro vai resolver, não tem problema nenhum, o Cruzeiro está tudo em dia lá, Flávio. O presidente do Cruzeiro trabalhando como nunca. Lucas, conclua para eu passar para o Atlético. Assim, Afonso, eu acho que o Cruzeiro esse ano assim, fez ótimas contratações, obviamente, o Cruzeiro tem uma perspectiva muito grande para esse início de temporada, esse início de campeonato, e assim, eu acho que a perspectiva do Cruzeiro é muito boa mesmo, comparado ao time que começou o Campeonato Brasileiro do ano passado. O Cruzeiro esse ano, assim, o Dr. Gilvan, ele fez contratações assim, muito específicas para a deficiência do Cruzeiro até o momento, sabe? Assim, um zagueiro, porque o Léo estava como reserva, entrava, mas o Dedé sempre lesionado, aí trouxe o Caicedo, aí muita gente não entendeu, eu particularmente não entendi muito a saída do Bruno Rodrigo, mas você traz uma peça de reposição como a do Caicedo, isso aí supre a necessidade de ter o Bruno Rodrigo no elenco. A saída do Bruno Rodrigo foi uma escolha. Foi uma escolha entre ele e o Léo. Dele, o Cruzeiro optou pelo Léo. Exato, mas aí você pensa assim, ele poderia ter feito a manutenção do Bruno Rodrigo. Não, mas aí ele ia ficar com excesso de zagueiro. Não, porque ele contratou o Caicedo. Aí não ia ficar com excesso, ficou uma troca entre os dois. O Caicedo? O Caicedo já tinha sido contratado. Pois é. Se o Bruno Rodrigo tivesse continuado, ia inchar o elenco. Como ele saiu, a saída dele foi suprida pela vinda do Caicedo. O Caicedo estava contratado antes da saída do Bruno Rodrigo. Por isso da saída do Bruno Rodrigo. É o que eu estou dizendo. Foi uma escolha. Ou era um, ou era outro. Ou era o Léo, ou era o Bruno Rodrigo. Exato. O Mano preferiu ficar com o Léo. A política de contratação do Cruzeiro é bem diferente da do ano passado. Porque o ano passado, parece que o Cruzeiro contratou uma legião de gringo para ninguém contratar, para ficar igual a Globo faz com os programas. Comprar filme para não exibir, para ninguém comprar. E aí sobrou gente aí adoidado, que já foi. E esse ano, pelo menos, as contratações foram pontuais, o técnico participou, a torcida participou. Quer dizer, o critério está muito melhor e muito diferente. Muito bem. Ok, Lucas? Ok, tudo certo. Ou mais alguma coisa? Não, eu só queria falar mais uma coisa rapidinho, que é referente ao Rafael. Eu acho assim, se o Fábio não voltar tecnicamente bem, eu acho que o Rafael vai suprir a ausência do Fábio muito bem, assim, sabe? O Rafael, tecnicamente não tem como o Fábio não voltar bem. Ele pode não voltar fisicamente. Depende. Agora, não, tecnicamente o goleiro não perde. Tempo de bola, raciocínio rápido, senso de colocação. Mas perde porque o goleiro... é treino. Isso é o treino. Tanto é que, por exemplo, o Vitor... O Vitor, você tem alguma dúvida que o Vitor vai ficar 3 meses parado? 3.
quando ele voltar, ele é titular ou o Giovani vai continuar? Não, ele vai ser titular, mas lembra que o Vitor, ano passado, ele havia lesionado também, e ele acabou voltando, ele voltou muito fora do tempo. Tá, mas ficou. Não, ele ficou, depois ele recuperou o tempo de bola. Mas se o Fábio voltar, se o Fábio voltar e tomar o primeiro gol no primeiro jogo, tomar um peru no segundo, ele não vai sair não, ele vai continuar. Não, o que eu quero falar é o seguinte, o Rafael, com a ausência do Fábio, ele substitui com grandeza a saída do Fábio. A mesma coisa do Giovani? A mesma coisa do Giovani, exato, mas tem time que não tem dois jogadores, como tem o Cruzeiro e o Atlético. Como você tem dúvida que o Dedé vai ser titular do time do Cruzeiro? Não sei. O Dedé volta agora em fevereiro. Eu não sei, Fábio. Na aposta do Mano do Dedé é muito grande. Claro, certo? Muito o bem, Dedé jogando, o Dedé é um líder, o Dedé é um baita jogador. Hoje vocês tomaram conta com o Cruzeiro. Vamos falar um pouco de Atlético agora, que tem sábado, o Atlético abre o Campeonato Mineiro para os times da capital. O Atlético joga contra o América de Teoflotone. Não sei qual equipe do Atlético vai jogar. Afonso, dá até licença para começar aqui antes, até para abrir espaço, depois vocês comentarem em cima do que eu vou falar. Quando eu falei da responsabilidade, eu quero usar o mesmo peso, a mesma medida que eu usei com o Cruzeiro. Você vai falar que o Roger não tem essa responsabilidade. O Atlético, não, tem sim. Ué? Mas o Atlético... Ué? Peraí, agora calma. O Roger pegou um elenco que não é dele. É um treinador novo, chegou agora. Ué? O Roger não tem bagagem. Você tira a bala da boca da criança antes da hora. Aqui, pegou um elenco que não é dele. O Atlético, ele tem duas competições, que uma é a Libertadores, que se fosse o Cruzeiro, eu falaria a mesma coisa, o Atlético tem que priorizar a Libertadores, ponto. Um ano inteiro? O ano inteiro não. O início agora. É o ano inteiro. O início agora. A Libertadores começa hoje. Né? Não para o Atlético, mas começa hoje, já. Então, o risco de priorizar em termos de Campeonato Mineiro. Não, em termos de Campeonato Mineiro. Aproveitar com os jogadores, sem forçar a barra, sem trabalhar o jogador para poder... Você não pode falar, é que você usa as palavras erradas, Matheus. Não, o Atlético tem. Não, peraí, menos. Você tem que fazer, o Atlético, eu acho, igual eu falei, eu acho, porque quem fala tem é o Daniel e o Roger. Ah, tá bom. Então o Atlético não vai priorizar a Libertadores, não prioriza o Mineiro. Não, eu tô falando o que todo mundo fala, o que eu recebo aqui. Você tem que falar o que você pensa. O que eu Para penso, de falar o que essa rede antissocial fala, que é a maior coisa que é falada na antissocial é só besteira. Não tem nada de besteira, não. O Atlético hoje, para mim, enfraqueceu o elenco. Até não te contratou ninguém ainda, não está concretizada a vinda do Elias. Se vier o Elias, ainda vai gastar um tempo para poder aprimorar e para poder entrar em forma, para poder jogar. Então, no momento agora, o Atlético tem que pegar esse elenco que ele tem, trabalhar o Campeonato Mineiro para poder fortalecer o time para a Libertadores. Entendeu? Eu não colocaria o Atlético hoje, com a grandeza do Atlético, tem a responsabilidade também de ser campeão. Porque eu não admito, Matusalém, estou falando, eu não admito passar mais um ano, igual o ano passado, que isso aconteceu há 50 anos atrás, Atlético e Cruzeiro não chegar, não ser campeão mineiro, sequer. Você está chamando o América de pequeno, então? Não, outra história. Outra história. Eu estou falando que Cruzeiro e Atlético não chegam. Afonso, sempre tinha Cruzeiro ou Atlético chegando, já teve campeonato nas finais, mas os dois fora e não ganhar, passar um ano sem ganhar nem mineiro, isso aconteceu 50 anos atrás. Mas aqui não espera muito. O ano atrasado foi o Caldense, foi Não espera muito do Atlético no Mineiro, não. Porque é claro que quando chegar a fase de Libertadores, se tiver um jogo na quarta-feira e o Atlético for jogar com um time pequeno no fim de semana, o Atlético vai colocar time misto. Como eu acho que sábado, contra o América de Teoflotone, o Roger vai colocar o time que jogou nos Estados Unidos. Essa é a minha opinião. Eu colocaria. Pelo que eu vi da entrevista dele, das conversas dele, ele vai colocar o time. Por quê? Ele vai deixar o time titular para jogar contra o Cruzeiro. Eu acho que... No dia 2. Então, no dia 2. Penso assim, acho até que ele tem razão, o time ainda está em formação, ele tem que preparar bem o time titular do Atlético, tem que preparar bem fisicamente, para que o time esse ano, porque a competição da Libertadores é forte, o Campeonato Brasileiro é forte, então é preciso ter um time inteiro, porque o ano passado o Atlético sofreu muito, com muitas contusões. Então, para preparar o time e para deixar o time inteiro, tem que deixar o time fisicamente trabalhado. O ideal é o seguinte, é colocar o que há de melhor. Esse negócio de mineiro e tal, eu, se eu fosse o técnico do Atlético, colocava para jogar o melhor. Esse negócio de... É uma opinião. Tem que ter um elenco grande para ter variação. É uma opinião que o Roger pode acatar. E ganha título quem tem elenco. Todo mundo sabe disso. E eu acho assim, o Matusalém falou esse negócio de vou botar time misto, serve até para despistar a derrota. Esse negócio que o Matusalém falou que
O time do Atlético está enfraquecido. Assim, eu acho que o Atlético enfraqueceu um pouco no meio de campo. O time eu acho que não enfraqueceu. Assim. O Roger não costuma jogar com 3 volantes. Joga com 2. 2 volantes, então, que ele sabem jogar. Que sabem jogar. Então ele está, na realidade, precisando de um volante. Ele disse o seguinte, ninguém me contou não, ele falou, olha, eu quero 2 volantes para chegar, pegar a camisa, vestir, jogar e ser titular. Se não for assim, eu quero os que estão Afonso, aqui. mas acontece o seguinte, que o problema do Atlético ano passado não foi na frente, não. O Atlético tem um ataque invejável, incomparável, talvez, desejável para qualquer time. Que problema do Atlético no ano passado? O Atlético fazia um gol e tomava 2. Isso aconteceu. Cruzeiro Perdeu os títulos, porque tinha uma base lá atrás fraca. O problema do fraca. Atlético... Isso aconteceu, Lucas, durante o o ano problema inteiro. do Atlético ano passado é que ele não tinha elenco. Não tinha elenco o quê? Quando Assim, tinha o Fred, tinha o Prato, o tinha... Patrick Não. era titular do time do Atlético. Vamos lá. Opção técnica. Eu acho assim, o Atlético... Obviamente que o Atlético, ano passado, com o número de gols que ele tomou, é inadmissível um time com a qualidade que o Atlético tem não saber se defender como deveria se defender. Mas eu acho que o Atlético ainda é um time muito forte, é um time que vai brigar muito ainda pelos títulos. Por exemplo, o Eduardo Maluf, que acabou de voltar, ele deu uma entrevista à Rádio Itatiaia outro dia falando sobre o retrospecto do Atlético ano passado. E ele falou assim, gente, você pega o Atlético ano passado, o Atlético chegou em condição de disputar todos os títulos que ele... Gente, o ano passado, o Foi um Atlético ano com bom pro todos Atlético. os problemas, o Atlético foi à final da Copa do Brasil, o Atlético ficou na Libertadores em 4º lugar pela 5ª vez consecutiva para disputar a Libertadores. O pessoal está esquecendo que tinham 20. O Atlético deixou 16 para trás. Afonso, E muito time mas grande. o ano passado, Afonso, muito o time Atlético grande. foi decretado, Agora o o ano Atlético inteiro, perde. tinha O obrigação de Atlético ganhar alguma perdeu coisa. o Leandro Donizete, Ninguém tem que obrigação. fez. Não, tinha isso. O Atlético Não tinha perdeu. que tinha. Peraí, só um minutinho. Perdeu o Leandro Donizete, que fez uma campanha horrorosa o ano passado. O Leandro Donizete foi horroroso. Ele foi horroroso o ano passado. Você pode discordar. O Leandro Donizete foi simplesmente horroroso. Comeu o banco para reserva. Ele chegou a ser reserva de jogador do Lucas Cândido, medíocre. Foi horroroso Eu acho que o ano passado. Eu acho que o Atlético pagou pelas contusões. Muitas. Fez muita falta a zaga do Atlético. Botou o Ronaldo, um cara que torcia de lá, tem o maior nome. Botou um outro que não sei de onde. Aquele Eduardo. Ed Carlos jogando. Como é que chama aquele menino do meio do campo que a gente pensava que ele ia explodir? Eduardo. Lucas Cândido. Eduardo. Não, Eduardo. O Eduardo foi O pro cara Internacional. entrava, isso aí vai ser É isso que eu tô falando. Cadê? Quer dizer, faltou o banco pro Atlético. Isso é que eu tô falando. E aí, na hora H mesmo, quem teve mais banco foi pra frente. O Patrick jogou de lateral direito, o Patrick jogou de meia direito, o Patrick jogou de camisa 10, o Patrick jogou de centroavante, o Patrick jogou de lateral esquerdo, o Patrick jogou de meia pelo lado esquerdo, o Patrick só não jogou de goleiro. Em algumas Maurício, posições, só não foi em goleiro. algumas Era opção posições técnica. o Atlético tinha até sobra. Por exemplo, atual lá, quem é que vai jogar? Fred ou o Prato? O Não, Fred tá não, sendo mas não, reserva. Fred. É isso que eu That's queria the colocar. question. Eu queria colocar em discussão aqui a situação que o próprio Roger disse que o Prato, certo? Não é titular do time do Atlético. Não, ele falou que não dá para jogar o Prato, o Prato e o Fred. Seria o Não, vai jogar Rafael, com o Fred. Não, seria eu o Rafael ouvi. e o... Peraí, não vamos colocar a palavra na boca do Roger. Também ouvi outra Eu coisa. ouvi a entrevista do Roger dizendo o seguinte: eu tenho Prato e Fred. Os dois têm a mesma qualidade com características diferentes. A mesma qualidade com características diferentes. Eu posso usar o Fred e posso usar o Prato. Posso começar com o Fred. Mas não posso começar com os dois. Aqui, ó. Ele falou E que- posso, falou Pode bem ser. claro. Eu ouvi, ninguém me contou. E posso usar os dois. Ele falou que pode utilizar Eu os posso dois. usar os dois. Dependendo do jogo, Falou bem claro. que ele... Ele vai Pra usar mim vai ser disputando. Rafael Ou um, Moura, pra mim mais vai o ser Robinho. Rafael Moura. Você está dizendo, mas ele falou. um mais isso o que eu Robinho. falo, entendeu? E você está Certo? dizendo, mas ele Porque falou exatamente. Não, No eu penso sábado, assim. no meu ouvido, ele falou isso aí. No meu ouvido, ou eu ouvi no rádio. Eu ouvi diferente, ainda então. Então você ouviu diferente. Você ouviu diferente. Eu ouvi a entrevista depois do treino lá na Cidade do Galo com o repórter da Itatiaia. Agora, o Roger, aquilo que eu falei, aquilo que o Maurício falou aqui no início, fez um bom trabalho, tem que olhar o trabalho. Vão olhar o trabalho sim, Maurício, tá? Vão olhar o trabalho executado dia a dia, mas o trabalho não mantém técnico, não. O que mantém técnico é vitória e título. Isso o Roger não tem, não, viu? Ele tem uma campanha dentro de campo, Pois é, mas a Grêmio na montagem do a time. análise de um crítico tem que olhar Tá. o trabalho do Nós cara. temos que analisar. Entendeu? Mas pergunta para o torcida do A Atlético, sua- se ela vai Olha analisar aqui, isso a aí. sua Vai rede não. social Gente, quer só saber. um minutinho, infelizmente não tem mais tempo. Só para o Marcos nem entender.
Na Europa... Não é para mim entender, não, Na Afonso. Europa, o que segura A cultura time, é outra. Na Europa, o que segura técnico é trabalho. A cultura Ninguém é exige outra. título, ninguém exige Aqui, título. cai Gente, no muito outro obrigado, dia. um abraço a vocês. Obrigado ao BMG, obrigado à Marieta, Sanduíche Leves e Sucos. Obrigado a Silvos Advocacia. Um grande abraço ao Centro Automotivo Novo de Novo. Um grande abraço ao senhor Eduardo, da Rede Gutierrez de Drogaria. Um abraço ao Padre Lucas, 3426-0069. Um grande abraço ao Antônio Leandro, da Fábrica de Móveis Ascéticos. E Fowler. Amanhã tem mais. Tchau, gente. Obrigado.